Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Dr. Ícaro Calafiore. Ele é oftalmologista e diretor clínico aqui do Hospital Fundação Banco de Olhos. Doutor, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, né? Isso. Olá para todo mundo, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o exame de rotina em criança. E é muito importante mesmo. Desde quando nasce, a gente já tem o teste do olhinho. O teste do olhinho serve para a gente poder avaliar várias coisas. Por exemplo, em crianças que são prematuras, a gente tem a retinopatia da prematuridade. Então serve para a gente poder avaliar e tratar se tiver essa doença. Ou investigar se tem alguma malformação, se tem alguma alteração, se tem uma catarata congênita, né? E aí, o que acontece? O ideal é a gente avaliar sempre. Está avaliando pelo menos assim, no início de 6 em 6 meses, no primeiro ano, depois uma vez por ano. Lembrando que até entrar na escola é importante essa avaliação para a gente, o mais importante de tudo, para a gente poder avaliar e diagnosticar qualquer grau muito alto, tudo que possa atrapalhar o desenvolvimento da visão da criança. Doutor, sobre o teste do olhinho, é um teste gratuito, o SUS oferece? Como que é, o que os pais devem procurar na hora de fazer o teste do olhinho? Então, o teste do olhinho antigamente era o reflexo vermelho. Era só jogar uma luz, ver o reflexo vermelho e estava tudo certo. Hoje não, hoje a gente dilata a pupila e avalia as estruturas dentro do olho. Ou seja, avalia o nervinho, avalia os vasos, a retina, toda a estrutura do olho. Ele é feito com qual idade? O bebê nasce e já faz? É igual o teste do pezinho? Isso. O ideal é que seja feito no primeiro mês, quanto mais rápido fizer melhor. Às vezes na primeira semana é mais difícil, até para dilatar, e para sair de casa também, porque né, tá ali naquele resguardo e tudo. Mas o ideal nesse primeiro mês a gente fazer essa avaliação. E aí os pais fazem o teste do olhinho, o senhor falou que algumas doenças já são diagnosticadas ali. De quanto em quanto tempo o pai deve levar essa criança no oftalmologista, mesmo que não seja identificado nada? Então, pela Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, a indicação é quando nasce, pelo teste do olhinho, aos 6 meses, porque é onde a gente vai perceber que aquelas crianças que entortam o olhinho deixam de entortar na normalidade, ou se estiver entortando, continua entortando, que aí é o estrabismo, precisa ser tratado, e depois a gente começa a avaliar por 1 ano, 3 anos e quando entra na escola de ano em ano. E eu acho que é um problema muito comum, né? Os pais não têm conhecimento, não sabem que precisam levar com uma certa frequência e aí só percebe que tem algum problema quando a criança, no caso do Thiago Leifert, por exemplo, ele percebe que a criança não está enxergando ali de um lado, está meio zonza, né, ali, ou na escola, que aí percebe que a criança senta mais atrás, não enxerga, ou sente dor de cabeça, a professora reclama. É muito comum, né? Na verdade, o que mais nos preocupa é quando ela tem uma visão boa de um lado e do outro lado tem um grau muito alto. Por quê? Porque como ela tem uma visão boa, ela consegue desenvolver normal, você não percebe tudo, e aquele outro lado que tem um grau mais forte, ele acaba sendo prejudicado, que a gente chama de vista preguiçosa na oftalmologia. Vai compensando de um lado. Isso, porque justamente o outro lado compensa tanto que o que é ruim acaba ficando ruim. A gente chama na oftalmologia como ambliopia, um nome diferente, mas nada mais é do que uma vista preguiçosa. Por quê? Porque o olho não aprendeu a enxergar daquele lado. Porque quando a gente, por nós sermos animais, né, o organismo não imagina que um dia nós vamos usar um óculos para tratar. Então o que ele acontece? Adapta. Ele desenvolve aquele lado ali, que, né, como se fosse para a gente poder caçar e tudo, ou seja, desenvolve muito um lado, fica mais do que 100% da visão, é como se ele enxergasse uns 150% da visão. Agora, do outro lado, não, acaba tendo prejuízo. Mas isso é ruim, porque se você perde essa noção de ter os dois olhos enxergando bem, ajuda. Você perde, não procurar ajuda, você perde a noção de profundidade. Então é muito importante esse diagnóstico precoce para não deixar ter essa vista preguiçosa. E é nesse caso que a criança usa o tampão, por exemplo? Isso, a gente usa. Por que a criança usa o tampão? Ela usa o tampão no melhor olho para justamente desenvolver esse pior olho. Exercitar o olho que está preguiçoso. Exercita o olho que está preguiçoso. Então, por isso tem que ter esse diagnóstico, porque senão ela vai só desenvolvendo o olho melhor, ficando cada vez melhor, igual eu falei. Chega a ficar uns 150% melhor, né? Como se ele, em vez de ficar 100%, um fica 150% e o outro fica lá seus 20%, 30%, entendeu? Então é um prejuízo. Doutor, e criança tem muita dificuldade para usar óculos. Eu acho que
nos primeiros dias ali, ela até se empolga. Eu falo por mim, eu uso óculos e eu desde pequenininha. E aí a primeira vez fui na oftalmologista, vai ter que usar óculos, me empolguei. Aí óculos bonitinho, caixinha bonitinha. Só que depois, um trabalho para usar óculos, tinha que ficar brigando. O que a gente faz com uma criança que não quer usar tampão, porque eu acho que o tampão incomoda também? O tampão incomoda muito, por quê? Porque quando você está tampando o melhor olho, a visão cai daquela criança. E a criança não entende que aquilo ali é pro bem dela. Então, infelizmente, a gente tem que forçar um pouco mesmo. Você está fazendo aquilo ali por amor da criança. Não tem outro meio, né? Não tem jeito, é tentar brincar de outras coisas, para ver se ela esquece daquele tampão. Agora, quando você coloca um óculos que realmente a criança precisa, por exemplo, eu já peguei em casa no consultório de criança que tinha um alto grau de miopia. E colocou o óculos, essa criança não tirou óculos nem para tomar banho. Por quê? Porque ela melhorou a visão e ela sentiu que isso valeu a pena. Então, nesses casos, a criança não reluta. Por quê? Porque isso vai ajudar para ela, entendeu? Agora, por exemplo, tem pessoas que já têm um alto grau de astigmatismo. Esse alto grau de astigmatismo precisa usar, senão não desenvolve visão, mas como ele altera a questão da forma de enxergar, às vezes a criança já sofre um pouquinho com isso. Não sente tanta diferença, e ela, né? Não, às vezes ela sofre com isso e não quer usar. Que é nesse caso aí que você tem aquela reluta, que não consegue usar, a criança não quer, chora, mas o principal mesmo é o tampão. Que é o tampão você tem que tampar o melhor olho, então a criança acaba sente mais dificuldade, sofrendo né? muito. Doutor, e nos últimos tempos, acredito que no último ano, teve um assunto que veio muito à tona depois que o Thiago Leifert descobriu que a filha dele tinha um problema no olho, um tipo de câncer, e foi muito discutido. O que é esse câncer? A partir de que idade que ele desenvolve? Então, o retinoblastoma, né, o que a filha do Thiago Leifert teve, nada mais é que um tumor na área da retina. O que é a retina? A retina é a área do olho, lá atrás do olho, no fundo do olho, que é responsável por captar a imagem e jogar para o cérebro. Então, ela é um tumor que acontece nesse tecido, é o principal tumor na infância, mas ele é raro. Ele acontece de 1 a cada 300 mil casos, entendeu? Então, assim, não é tão comum, mas dos tumores infantis e intraoculares, ele é o mais comum. Então, o que a gente percebe quando a criança está tendo esse retinoblastoma? Que isso que é importante os pais estarem atentos. O olhinho entortar, começar a ter um reflexo vermelho, não ter um reflexo vermelho, né? Ter um reflexo branco, que a gente fala de olho de gato, né? Aquele reflexo branco, ou seja, tá tirando aquelas fotos, aí olha lá, tirou a foto, um olho tá vermelho, o outro olho tá branco, tá repetindo, opa, alguma coisa tá errada. Pode ser que seja um tumor, pode, mas pode ser que o olhinho esteja torto também, tá batendo a foto do reflexo do nervinho do olho, mas está errado. Mas que tem como tratar, né? Que também tem que tratar. Ou seja, então se você está tendo, se você percebe na sua criança que tem um reflexo vermelho alterado, ou seja, esse reflexo branco, o olhinho torto, o olhinho pode ficar vermelho, lacrimejando, ou seja, tem alguns sintomas que a criança percebe, alguns sinais que o pai consegue perceber no olho da criança, e se tiver algum desses sinais, procurar o oftalmologista para investigar e tratar. Qual que é o problema do retinoblastoma principal? É por quê? Porque como ele é um tumor que começa no olho, ele pode se disseminar. Então, infelizmente, ele pode, inclusive, levar à morte da criança. Isso que eu ia perguntar, tem tratamento? Tem que tratar no início, justamente para não ter essa disseminação, assim como aconteceu com o filho do Thiago Leifert. Doutor, o senhor diz que tem tratamento. Normalmente, qual tratamento? É um tratamento simples? Tem pelo SUS? Então, em Goiânia, a gente carece desse tratamento. O tratamento que tem em Goiânia, infelizmente, é tirar o olhinho. Mas existem lugares aqui no Brasil que não, eles conseguem fazer uma radioterapia localizada para matar o tumor ali e preservar o olho. Então, assim, infelizmente hoje é melhor que os pais procurem outros estados para não ter que tirar. Não, mas aí o que acontece? Por exemplo, aqui na Fundação Banco de Olhos, a gente encaminha pacientes para fora, para Ribeirão Preto, para São Paulo. E depois é encaminhado. E a gente consegue tudo isso pelo SUS. Porque o SUS ele tem uma diária que ele paga, inclusive para os pais se locomoverem para lá, para poder acompanhar seu filho. Então, assim, a gente não consegue isso no SUS aqui em Goiás, aqui em Goiânia. Mas consegue encaminhar. A gente consegue encaminhar e ele dá todo esse respaldo para o tratamento. Entendi. E para finalizar, eu queria que o senhor desse dicas e orientações, mais do que o senhor já deu, para os pais que estão em casa com criança pequena, que não está tão acostumado a levar no médico.
Olha, criança normalmente a gente acaba não levando tanto no médico, principalmente de olho, porque está sempre bem e tudo. Mas, por exemplo, agora com esse advento de celular e tudo, é muito importante essa avaliação rotineira com o seu filho, justamente para evitar que tenha alguns problemas no futuro. Então, o importante é essa avaliação com frequência no oftalmologista, para a gente poder diagnosticar qualquer doença, qualquer alteração, seja falta de óculos ou seja doenças mais graves, como tumor, como um câncer, como... Inclusive tem o glaucoma congênito também, que a gente não comentou, que é quando a pressão alta do olho mata o nervinho do olho e leva à cegueira também. Então é importante essa avaliação de rotina para a gente poder fazer esse acompanhamento e essa avaliação. O senhor falou do celular, é uma coisa que tem desenvolvido outros problemas nas crianças? A questão do celular é o seguinte, como a criança está muito visão de perto, ela acaba podendo desenvolver mais miopia e como ela tem que fechar o olhinho para poder ver o celular, isso acaba desenvolvendo também estrabismo. Então hoje, se a gente consegue ver isso muito no consultório, crianças que desenvolveram estrabismo a partir de telas, principalmente depois da pandemia, que tudo veio para perto, né? O professor estava longe, veio para perto, os coleguinhas estavam longe, veio para perto. Tudo foi para online. Então tudo foi para online e acabou que hoje não tem como a gente falar, não mexe no celular, mas a gente tem que evitar o máximo. Reduzir o tempo. Isso. Doutor, muito obrigada. Foi esclarecedor. Acredito que tenha tirado dúvidas de muitos pais. Olha, muito obrigado pelo convite. Queria fazer um convite para todos também. No mês de agora de novembro, dia 15 de novembro, dia 14 de novembro é o Dia Nacional do Diabetes. E dia 15 de novembro, aqui na Fundação Banco de Olhos, vai ter um mutirão de múltiplas especialidades, não só da parte da oftalmologia, para diagnosticar e tratar. Então, se você tem diabetes, saindo um pouco da criança, né? Se você tem diabetes, conhece alguém que tenha diabetes, venha para o mutirão. Esse mutirão é para a gente atender aí 2.000 pessoas. Maravilha. Então, assim, e tratar. Então, se tem diabetes, tem alteração no fundo do olho, vai ser levado, vai ser feito todo o acompanhamento para ver o pé diabético, ver como é que está o nervo, ver como é que está, se precisa fazer algum laser na retina, enfim, fazer todo um tratamento aí, tá bom? Então, se você tem diabetes, contamos com a presença de todos vocês aí no mês de novembro. 14 e 15 de novembro. Não, será no dia 15, no dia do feriado. Dia 14 é o dia do diabetes, dia 15 nós vamos estar aqui na Fundação Banco de Olhos, em Goiânia, para a gente fazer um grande mutirão e poder ajudar essas pessoas que têm diabetes. Perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.